Shalom a todos. Vamos continuar o assunto de terapias noéticas, do pensamento judaico em cima disso. E vamos falar um pouco sobre o autoconhecimento. É um tema muito grande. Vamos respaldar alguns assuntos, trazer algumas questões, mas apenas de forma muito resumida abordaremos bem melhor isso futuramente. Na Delfos antiga, nos templos de Apolo, estava essa frase: conheça a ti mesmo. Desde então, a humanidade ela vem buscando incessantemente querer descobrir a própria essência, conhecer a si próprio e assim se despertar para algo ainda mais grandioso. Em contrapartida, a Torá ela nos traz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas posses. Também traz para nós lembrar perante quem nós estamos. Veja só, isso faz com que nós tenhamos que nos posicionar de certa forma a sermos capazes de entender o Criador, algo que está acima de qualquer mente, algo que está acima de qualquer raciocínio humano, para dentro de nós, saber perante quem nós estar com uma ligação íntima, como diz o versículo: sejais santos para com o vosso Deus. São assuntos extremamente complexos e que aparentemente criam um paradoxo para uma pessoa iniciante nesse assunto, de que conhecer o Criador está desconectado da verdadeira procura interior, como ensinada no mundo secular, onde se deve procurar o eu interior. De certa forma, a Torá ensina a mesma coisa. Procurar o interior realmente não é o que nós fazemos, mas procurar o Criador é o que nós fazemos. Mas veja, o Criador ele montou todo esse cenário, toda essa realidade, e o nosso mundo é o mais baixo de todos os mundos, de todos os planos, de todos os universos, de todas as realidades, uma pessoa chamar. O nosso nível é o mais inferior. Não inferior no sentido de profundidade, mas sim inferior no sentido de rebaixamento da consciência de Deus, até o ponto que os textos sagrados dizem que Deus está tão oculto nesse mundo que é como se ele não existisse. Ou seja, a natureza é tão perfeita, em sua forma Deus é tão perfeito, de que ele se vestiu na natureza de um aspecto tão incrível que nós não vemos constantemente a obra da criação acontecendo diante dos nossos olhos, como está no versículo. Ele renova a obra da criação todos os dias. Constantemente, Hashem renova o mundo diante de nós e continua criando diante de nós a própria realidade na qual assistimos diariamente, mas na qual nós não conseguimos, com os nossos olhos comuns, ter nenhuma conexão, revelação de que isso de tal forma, falando em um aspecto leigo, está realmente acontecendo. O que acontece é que dentro da própria realidade, dentro do nome de Elohim, que tem Gemátria de 86,
embutido na natureza, que tem o valor da mesma gemátria, Hatevá, 86 também. Ou seja, Hashem, eles estão embutidos na natureza, estão embutidos intrinsecamente em nós, que nós não conseguimos enxergar. E o que nós devemos fazer? Qual é a verdadeira missão essencial que nós devemos fazer? É revelar Hashem nesse mundo. Porque o motivo da criação foi porque Hashem desejou morar nos níveis mais inferiores, ou seja, revelar-se a si mesmo nos níveis mais inferiores através do ser humano. O ser humano tem capacidade de revelar Hashem nesses níveis tão rebaixados e engrandecer esse mundo e trazer para o aspecto revelado aquilo que estava oculto. Esse é o nosso motivo de criação como um todo. Mas também temos um motivo especial, particular, um objetivo pessoal de existência. Cada um de nós temos um motivo único para a existência. Cada um de nós somos uma centelha da fagulha que emanou do Criador. Somos uma pequena fagulha do Criador. A nossa alma, nossa Neshama, ela é uma centelha divina, fazendo assim, com que cada um de nós tenhamos um propósito particular. Bem, sendo assim, se nós repararmos como o mundo funciona, como as coisas são baseadas em ciclos, em repetição, e como as coisas acontecem uma após a outra numa corrente matemática brilhante de infinitas repetições, nós perceberemos que não existe um certo livre-arbítrio no mundo físico. Porém, através dessa fagulha divina que nós recebemos, que nos dá um propósito particular para existir nesse mundo, também nos abençoou para que nós tenhamos duas partes de alma. Nós temos uma Nefesh Behemit e uma Nefesh Elokit, uma alma animal, que ela tem os seus desejos, ela tem os seus impulsos, ela tem a sua necessidade de comer, de dormir, de crescer, ela tem a sua necessidade de fazer o sangue circular, o coração bombear, os órgãos trabalharem. Ela tem toda essa conexão. Mas também a Nefesh Elokit, uma parte da nossa Nefesh, que é capaz de se conectar com Hashem, que é capaz de se perguntar se aquilo que nós estamos fazendo é o suficiente, se aquele emprego é o suficiente, se aquela condição financeira está sendo suficiente. Mas, mais importante, a Nefesh Elokit, ela tem uma conexão intrínseca, se aquilo é importante para o meu propósito de existência, se esse é o meu propósito de vida, se esse é o propósito, ou seja, de eu ter vindo para esse mundo. De certa forma, muitas das pessoas, ligado a tarefas e compromissos e sem uma introspecção, não conseguem perceber a diferença entre essas duas Nefesh, entre a Nefesh Behemit e a Nefesh Elokit, e passam uma vida inteira, mesmo sendo pessoas muito inteligentes, sem sequer perceber que sem a soma na equação da vida dela, que existe um Criador, que existe Hashem, ela não fica completamente satisfeita, ela não consegue se preencher totalmente. É como uma fonte desconhecida de dúvida que fica ali, acostumada a coexistir com a pessoa eternamente. E assim, pessoas conseguem passar a sua vida inteira acreditando que nesse mundo Hashem não existe, alimentando apenas essa sua Nefesh Behemit, essa sua alma animal, aonde mantém a pessoa viva, é extremamente importante, onde flui sobre ela todas as energias e vitalidade
e que dá força para trabalhar e também dá força para faltar no serviço e por assim por diante, por N motivos e por N desejos que são realmente necessários. Mas a Nefesh Behemite continua gritando em alto som sobre que aquilo nunca é o suficiente. Então, a introspecção, conheça a ti mesmo, ela está fundamentada, ligada a esse ponto. Não é apenas conhecer o corpo físico, o limite do eu, a profundidade do ego, a tentar subserviência das emoções, dos atributos emocionais, ser capaz de controlar as emoções do nosso corpo, mas sim também ser capaz de ouvir a essa voz que ecoa dentro de nós e que diz o versículo: sabeis perante quem estás. Nós temos que saber perante quem nós estamos constantemente, mesmo que a materialidade, a naturalidade das coisas que aconteçam, num ritmo tão simples e tão rotineiro, uma matrix perfeita, uma ilusão perfeita, aonde faz nós realmente acreditar que as coisas estão acontecendo porque as coisas sempre aconteceram assim, e que não existe por trás de cada única mudança no universo, de cada única mudança de átomo, uma vontade intrínseca do Criador, guiando, controlando, criando, movimentando e dando força para aquilo. Ou seja, a materialidade, ela é uma mentira perfeita. A naturalidade é uma mentira perfeita. É uma ilusão perfeita. Mas mesmo assim, é apenas uma ilusão. E como toda ilusão, como uma cortina de fumaça, ou como uma neblina muito forte, por mais que ela está ali de longe, apareça que ela é grande, e ela é espessa, e ela, ao nos aproximarmos, percebemos que é algo que não é sólido, é algo que simplesmente a gente consegue atravessar esses obstáculos, ser capaz de ver através desse véu, ser capaz de ver através disso, é escutar a Nefesh Elokit que existe dentro de nós, é ser capaz de começar a cumprir mandamentos e ter o prazer de ouvir o Rua nos chamando a cumprir as mitzvot e as 7 leis de Bnei Noah, ser capaz de se conectar com isso, realmente é a introspecção verdadeira. A introspecção que faz a pessoa revelar a vontade divina nesse mundo, revelar a Hashem nesse mundo, e assim conseguir cumprir o propósito da criação, que é construir uma casa, construir uma moradia para Hashem nos mundos inferiores. Então, de certa forma, nós temos que ouvir sempre essa voz que existe dentro de nós, que pede por mitzvot e que clama pelo estudo de Torá. Inclusive, da mesma forma que o homem precisa de pão e água para sobreviver, a nossa Neshama também precisa de pão e água para sobreviver. Da mesma forma que a água é a vida do corpo, assim são as leis, os mandamentos, é a vida da alma. E mesmo assim, o pão também é feito de água. Ou seja, e mesmo assim, precisamos do pão. E o pão também é feito de água. Mesmo assim, nós precisamos da parte mais fundamental, da parte mais mística, mais esotérica da Torá. Por mais que ela também é feita de leis, de mandamentos, de explicações dos mandamentos, nós precisamos disso para alimentar a nossa Neshama. E através dessa congruência, através dessa introspecção muito profunda, de sermos capazes de escutar esse bramido da nossa alma que existe lá no fundo, através dos muitos calares da nossa Nefesh Behemite, que tenta sufocar a nossa Nefesh Elokit,
nesse trabalho de revelar a verdadeira intenção do nosso propósito individual. O nosso propósito individual realmente é conseguir ser capaz de fazer com que todas as nossas emoções, de que toda a nossa Nefesh Behemit, ela viva e exista apenas para um único propósito, o propósito de engrandecer e de revelar Hashem nesse mundo, através de ouvir a nossa Nefesh Elokit, que todos esses aspectos estão dentro da nossa Nefesh, da parte mais baixa da nossa alma, da nossa Neshama, é que somos capazes então de fazer uma introspecção real. De certa forma, o coração do homem não é bússola, não aponta ao norte e nem para a direção correta. Então, uma pessoa que faz uma introspecção apenas guiada pelo seu eu, pelo seu ego, ela sempre vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai passar por N retorno, recaída aos estados anteriores que ela estava. Porque sempre a Nefesh Behemit vai ser forte o bastante para burlá-la, para enganá-la. Mais uma vez que nós começamos a ouvir a nossa própria alma, nosso próprio desejo de se conectar com alguma força maior, alguma força criadora, com alguma coisa que está além da compreensão nossa humana e que está dentro de nós, e que somos parte disso, que ela é parte do todo e que o todo faz parte dela e nós fazemos parte desse todo. Então, dessa forma, com essa introspecção correta, verdadeira, através das mitzvot, dos mandamentos, e através de escutar essa voz clamante dentro de nós, então somos capazes de cumprir o nosso propósito pessoal, que é retificar a nossa Nefesh Behemit e colocar ela a serviços de Hashem, a serviços de revelar a glória de Hashem nesse mundo, porque a glória de Hashem permeia toda a terra. E cabe a nós a sermos capazes de enxergarmos o mundo espiritual com olhos materiais, através de vermos o material com olhos espirituais, enxergando a matéria que está à nossa frente de maneira espiritualizada através das mitzvot e mandamentos, conseguimos então enxergar o mundo espiritual, abreviar a redenção final, aproximar os dias de Mashiach, que sejam nossos dias, e assim cumprir o nosso propósito individual e o propósito também da criação como um todo. Esse trabalho de conhecer a nós mesmos faz parte de um profundo enraizamento na Torá, nas mitzvot, nos assuntos da Hassidut, nos assuntos de Kabbalah, daqueles nos quais nos são permitidos, para sermos capazes de apreciar desse bom mel e desse bom vinho, e conseguimos então cumprir a vontade de Hashem nesse mundo. Certamente, o que nós devemos sempre ter em mente é que não somos seres físicos buscando experiências espirituais, mas sim somos entidades espirituais tendo experiências físicas. Shalom, shalom e até a próxima.